meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Sou o pastor Gerson da Igreja Pentecostal Templo de Louvor. Estamos mais uma vez na nossa 11ª aula e também já se aproximando do encerramento, deste pequeno curso aí sobre batismo e dons do Espírito Santo. Amém? Hoje nós vamos abordar o assunto sobre glossolalia, E é bom interessante, é bom nós prestarmos atenção referente a isso. Nos fala assim, a variedade de línguas e a interpretação das línguas. Nós falamos referente ao dom de discernimento de espíritos. Abordei também sobre até a questão de interpretação de língua, que a pessoa que tem esse dom de discernimento, ela vai saber ter um discernimento do espírito, se a pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo, ela vai saber se muitas das vezes a profecia que a pessoa tem falado, se procede de Deus, é algo sobrenatural, não é pelo intelecto humano, procede de algo sobrenatural. Tá bom? Tá essa fotinha interessante aí. Vamos lá então? Dom de língua ou glossolalia, Isso aí é uma das coisas mais discutidas hoje entre os acadêmicos, Uns acreditam, outros não acreditam. Eu já expus alguma coisa da teoria ali da Bíblia MacArthur, O comentarista MacArthur é um grande homem. Tem aí vários livros escritos, comentário escrito. É muito bom. No entanto, ele tem a sua tese, ele não acredita e ele escarnece, dos dons de língua, pessoas que são usadas. Tanto ele como aqueles seus seguidores. Todos que seguem a linha de MacArthur, praticamente, não vou generalizar todos, eles não acreditam. Tem muitos zombadores, eles não creem. Mas eu não posso, assim também, ridicularizá-los de hipótese alguma. São pessoas que eles têm dificuldade de crer, eles seguem uma visão, aprendeu essa visão e eles vão manter essa visão, salvo se o Espírito Santo der um chacoalhão neles para que eles possam realmente se dobrar ao Espírito Santo, mas caso contrário vão estar aí. São pessoas que vão para o céu? Eu acredito que sim, que vai para o céu. São irmãos de fé, confessaram Jesus, confessaram. Tem essa divergência teológica, amém. Eu também tenho minha divergência teológica. Há coisas durante essa ministração que eu fiz que pessoas não concordam comigo. E nem por esse motivo eu posso ignorá-las. Jamais. Entende? Elas vão comentar o que eu vou fazer, eu vou avaliar e vou procurar aprender. Não é porque eu estou dando a palavra, já ministrei, estou ministrando, já ministrei em cursos, que eu posso dizer que eu sei tudo. Eu não sei tudo. Eu sou um eterno aprendiz. Então, a sabedoria, ela nos ensina. Então, nós temos que aprender. Mas eu não posso ignorar o que a Bíblia diz. Não posso. Tá bom? Eu creio na palavra e a palavra, ela é o que nos sustenta. Glória a Deus. Então, vamos lá? 1 Coríntios, É conhecido como o batismo do Espírito Santo. Referente ao batismo do Espírito Santo, eu quero expor algo bem interessante aqui. Há anos atrás, e até hoje, alguns mantêm esta visão. Infelizmente, alguns mantêm essa visão. Na linha pentecostal, muitos acreditam que o Espírito Santo só está na vida de uma pessoa quando ela recebe o dom de falar em língua, quando ela é batizada no Espírito Santo, por assim dizer, quando ela começa a falar em língua. Aí eles acreditam, usam, claro, Paulo ministrou, os apóstolos ministraram, viram, Então eles acreditam. Mas o batismo com o Espírito Santo são ferramentas, são dons que vêm sobre nós. Porque quando a pessoa confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, foi o Espírito Santo que a levou a confessar Jesus como Salvador. O Espírito Santo está na vida dela. No entanto, pelo fato do Espírito Santo estar na vida dela, aí essa pessoa, se ela quer se dedicar mais a Deus, se ela almeja fazer a obra de Deus, se ela quer ter experiência com Deus, ela vai buscar. E o Espírito Santo, olhando para dentro dessa pessoa, vai usá-la de maneira diferenciada dentro da sua obra. Então havia muitas divergências, e há divergências teológicas. Há ministério, principalmente no meio pentecostal, alguns pentecostais, que eles não consagram o obreiro ao ministério, desde diácono para cima, se não for batizado com o Espírito Santo. Agora, vem cá, às vezes a pessoa não é batizada com o Espírito Santo, ela não fala em língua, mas ela tem um dom de orar e Jesus curar as pessoas. Ela tem um dom de interpretação. Ela tem um dom de, muitas das vezes, de discernimento de espírito. Agora eu não posso considerar essa pessoa porque ela não fala em língua. Então são coisas na cadeira teológica que tem que ser pensado. Tem que ser muito avaliado isso aí. Isso aí tem dado muita divergência teológica, principalmente no meio pentecostal. Isso tem dado muito problema. Mas vamos aprender, O batismo do Espírito Santo foi uma manifestação de poder, de capacitação espiritual para a realização da obra de Deus.
Sem essa capacitação, os discípulos estariam vulneráveis para enfrentar o poder das trevas. Então tá aí, o batismo com o Espírito Santo veio. E vocês receberão virtude, poder, né, dínamo do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Aí vocês serão o quê? Minhas testemunhas. Irmão, no mundo de hoje que estamos vivendo, onde o satanismo tem prevalecido, o ocultismo tem prevalecido, as forças das trevas estão nítidas, está afrontando. Vamos ignorar o poder do Espírito Santo só por causa da teoria de alguns que não acreditam? Vou ignorar porque, né, eu posso abordar, como eu só falei de MacArthur, pelo fato de ele ter escrito da Bíblia, né? Há muitas pessoas que têm a Bíblia de MacArthur, que lê aquele comentário e a pessoa acredita. Mas MacArthur, ele é um homem que ele precisa entender que o Espírito Santo é atual. Se ele teve problema na sua infância, se ele teve problema na época que ele não era cristão, que envolveu com o ocultismo, o problema é dele. Agora eu tenho que abraçar o que a palavra diz. É um grande homem de Deus? É. Como tem muitos que desacreditam. São pessoas de Deus? São. Vão ser salvos? Eu acredito que sim. Mas ignorar, rejeitar o poder de Deus, não posso. Isso não posso. A igreja, ela nasceu no fogo, ela vai subir no fogo do Espírito Santo. Então nós temos que abraçar. Então o poder do Espírito Santo é dado como revestimento. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. E porão a mão sobre os enfermos, né, os doentes, e eles ficarão curados. Mateus 16, 17 e 18. Eu vou ignorar tudo isso aqui. O que diz aqui? Esses sinais acompanharão. Esses sinais acompanharão o quê? Os que crerem. Se a pessoa não crê, meu irmão, no sobrenatural de Deus, não crê na cura, no milagre, não crê no dom do Espírito Santo, é óbvio que não vai ter sinal, não vai ter. Não, mas o camarada, ele é grande escritor, ele é um famoso, ele tem vários livros escritos, estudou em grandes faculdades nos Estados Unidos, o homem tem mais de 2, 3 mil membros. Não interessa, amado. Não é questão de quantidade. Jesus não vai buscar quantidade, ele vai buscar a igreja santa, vai buscar um povo que crê. Entende? Então os sinais é para aqueles que creem. Quem não crê, fica aí, só observando. O dom de língua é um sinal. Vamos lá. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas espere pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos 1, versículo 4 e 5. Então está aí o que o mestre falou para os seus discípulos. Não, mas eu já vi Jesus ressuscitar, tal. Eu já andei 3 anos com Jesus, aprendi no seminário de Jesus. Agora eu vou pregar a palavra. Não, Jesus disse: opa, você aprendeu. Mas existe algo a mais. Vocês têm que ficar em Jerusalém. Vocês precisam de um revestimento de poder. Pega um soldado, ensina para ele toda a teoria de guerra, toda a arte da guerra para um soldado. Aí pega ele e manda ele lá de terno e gravata lá para a guerra. Não, você não vai levar arma nenhuma, não. Vai lá na fé. Vai lá que você vai ter vitória na guerra. Vai lá. Se ele não levar todos os armamentos, tudo que ele aprendeu. Então, querido, o Espírito Santo, os dons espiritual, são ferramentas, são armamento que a igreja tem que estar preparada. O Espírito Santo está na vida de todas as pessoas que confessam a Jesus como Senhor e Salvador. Mas o revestimento de poder é outra coisa. Assim também como ter e vivenciar a plenitude do Espírito Santo. Tá bom? Olha, 2 coisas interessantes aqui. Vamos colocar 3, né? O Espírito Santo, ele está na vida de toda pessoa que confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu já abordei esse assunto. Confessou Jesus. Quem me levou a confessar Jesus foi o Espírito Santo. Aceitei Jesus como meu Salvador. Na verdade, ele me aceitou, né? Então o Espírito Santo, ele passa a fazer morada em mim. Mas o revestimento de poder é outra coisa. O revestimento de poder são capacitação que é dada. Tá bom? São capacitação. Assim também como vivenciar a plenitude do Espírito Santo. Tem pessoas que elas vivem a plenitude sobrenatural. É algo assim extraordinário. Então nós temos que aprender a assimilar essas coisas para nós não criar confusão dentro da igreja. Às vezes aquele irmão ou a irmã, ele não tem o batismo, não fala em língua, mas a pessoa tem uma intimidade com Deus que é inquestionável.
É inquestionável. Eu vejo a pregação do pastor Hernande Dias Lopes. Meu Deus do céu, aquele homem, ele é calvinista com o coração arminiano. O coração dele chama pelo poder do Espírito Santo. Meu Deus, o homem tem vários livros escritos. Eu li alguns livros dele e vamos respeitar. Não somente ele, mas como outros também. Mas tem uns também que misericórdia. Tá bom? Então, assim, porque são pessoas que ela têm plenitude do Espírito Santo. Agora, não está dizendo aqui que toda pessoa que ela fala em língua, que ela tem os dons do Espírito Santo, que ela é salva. Aí já tem uma diferença muito grande. O fulano, ele tem uns dons, né? Os 9 dons ali que foi profetizado em Corinto ali. Que existem outros dons, né, que Paulo fala na carta de Romanos, que eu não quero entrar no mérito lá, porque o nosso objetivo aqui é Corinto, mas em Romanos e outras cartas que Paulo escreve a Timóteo, fala de outros dons. Tem dons ministeriais, né? Tem dons de capacitação, dom de governo, dom de solidariedade. São vários dons que tem ainda para nós desfrutarmos, mas o objetivo maior aqui é na carta de Corinto. Então, assim, mas não quer dizer que a pessoa é salva. Simplesmente é isso. Mas eu acredito que a pessoa que ela vive uma plenitude do Espírito Santo, ali ligado, conectado com o Pai, eu acredito na salvação da pessoa dessa tremendamente. Agora, eu fico um pé atrás com aqueles que dizem ser usados pelo poder do Espírito Santo. Eu fico um pé atrás. Por ser penteca, né? Por ser pentecostal, eu posso falar. E até a princípio, para mim abraçar a visão pentecostal, não foi do dia para outro. Me converti numa igreja calvinista, né, numa igreja batista, me converti. Houve uma infusão do Espírito Santo na minha época que praticamente metade da igreja foi expulsa. Deus derramou poder e quase metade foi expulsa. A convenção expulsou todo mundo. Isso há 30 anos atrás, né, isso aí era tremendo. 30, 35 anos atrás, isso era tremendo. Na minha época o negócio era estreito, eles não aceitavam. Hoje alguns são mais maleáveis, né? Então eu posso falar. Agora nós temos que aprender a respeitar. A plenitude pleroma, né? Denota abundância, né? Plenitude, aquilo do qual uma coisa é cheia, é usado acerca de a graça e verdade manifestas em Cristo, 1,16, todas as suas virtudes e excelências, né? Efésios 4, versículo 13. O dicionário Vine, ele apresenta isso aí. Tem uma plenitude, abundância. Aquela pessoa, ela está pingando azeite. É impressionante. Há pessoas até na adoração. Tem pessoas que vão adorar o Senhor, que quando ela abre seus lábios para adorar o Senhor, meu Deus do céu, você já se derrama. Porque a unção que transmite é algo tremendo. Ela tá numa dimensão superior, extraordinária. Tanto quem vai ministrar a palavra, tem certos ministros da palavra que quando você para ouvir a pessoa, meu Pai do céu. Só que tem uns também, meu Deus do céu, quando a pessoa abre a boca, quer ir embora. Então, pode cantar os mesmos louvores, pode ter a mesma ministração. Então, a plenitude é algo tremendo. Vamos lá. O dom de língua é um sinal. O que atraiu a multidão de curiosos? Isso aqui é interessante. Ouvindo-se esse som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua, no seu próprio idioma. Aqui que entra aquelas divergências teológicas, não quero entrar nessas questões. O que acontece? Tanto judeu como convertido ao judaísmo, cretenses, árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atos, está ali, versículo 2:11. O que acontece aqui, querido? Preste bem atenção. Preste atenção. É aqui que alguns criam confusão. Todos que estavam ali, eles ouviram eles falar da maravilha de Deus, seus próprios idiomas. Aquelas pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, aquelas 120 pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo ali, começaram a falar em língua, eles não estavam pregando a palavra de Deus. Gente, isso aqui é fácil de compreender. Mas os acadêmicos, teólogos, críticos textuais, eles criam uma confusão muito grande, eles brigam. Eles sabem que estão errados, mas eles querem torcer para dizer que estão certo. E fica essa briga. Gente, é só ler a palavra.
Lê lá, para quem é estudante do grego, lê. Praticamente a língua grega e português são quase idênticos, diferença de pouca coisa. A diferença. Porque todos ouviam falar das nossas próprias, quer dizer, ouvindo declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então todos ali que estavam naquela festividade, né, da Páscoa, aquela festividade das cabanas, gente, quase 3 milhões de pessoas, mais 2 milhões de pessoas, segundo alguns dias, ou mais, que estavam nesse evento. Eles viram. Aí o que acontece? Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. O que Paulo está dizendo? Paulo está complementando aqui o versículo que nós acabamos de ler, 2:11. Ele está falando aqui. Paulo está dizendo. Então, todos estavam ali, começaram aqueles mistérios, cada um em seu próprio idioma. E falou, mas o que é isso? E começou a aglomerar as pessoas ali. Gente, é impressionante. Aí que ele fala assim, ó, na Bíblia, Deikin, nota de rodapé, né, 1 Coríntios 14:22, diz assim, essa aplicação de Paulo acerca do principal objetivo das línguas, perdão, irmão, elas serviam como um sinal para os infiéis de que, ao serem exercidas milagrosamente, os pecadores poderiam ver a manifestação sobrenatural. Vou entrar no mérito lá de Isaías. Eles viriam que por povo de outras nações, né, falarei. Aí o que acontece? As pessoas ficaram admiradas. Falaram, mas que obra é essa, gente? Esses homens são pessoas indoutas? São homens que não têm uma formação acadêmica? São homens com linguajar, com sotaque diferente? Como estão ouvindo falar em nossas próprias línguas? Você vai entender aqui, ó. A Bíblia de Estudo da Fé Reformada, em sua nota de rodapé, Atos 2:6 e 13, a 13, diz assim, a multidão fica admirada com o fato de que galileus rurais, com seu sotaque peculiar e talvez suas instruções inferior, pudessem ter aprendido todas essas línguas estrangeiras. Como que eles aprenderam? Outros, porém, zombando, residente antigo de Jerusalém, não reconhecendo os padrões de idiomas estrangeiros, conclui clinicamente que cinicamente, né, que a fala dos crentes resultava de embriaguez. A mesma obra de Deus que capacita os falantes de idiomas gentios a ouvir a palavra de Deus também oculta a outros. 1 Coríntios 14:21-23. Você vê que muitos ouviram, outros não estavam entendendo e estavam escarnecendo. Entende? Aqui não é mistério que Paulo fala na igreja de Corinto, é outra coisa. Aqui eles estavam falando idiomas de sua época. Havia várias pessoas de várias nacionalidades ali e eles estavam falando em língua. Porém, eu acredito que muitos entre eles não estavam entendendo o que estavam falando, mas estavam glorificando a Deus de uma maneira a qual eles não estavam entendendo. Mas os de fora, de outras nacionalidades, estavam compreendendo, eles ouviam falar seu próprio idioma. Porém, muitos outros não estavam entendendo e começaram a escarnecer. Vamos entender algo aqui? Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava ouviu e disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. João 12:28-30. Então você vê ali que ali o próprio Jesus fala, Pai, glorifica o teu nome e tal. Então aquela voz falou, não, já o glorifiquei. E o povo ficaram sem saber, mas que barulho é esse? É um trovão? Ninguém entendeu. Então o mistério de Deus é revelado para alguns, mas é oculto para outros. E por ser oculto, né, para outros, mesmo a pessoa não entendendo, ela vai ter que ficar quieta, vai ter que olhar para a palavra, vai ter que aprender na palavra. Há coisas, mistério que eu não entendo, gente, eu não entendo. Mas eu vou ficar quieto, eu vou avaliar, eu vou estudar, vou pedir a Deus direção e sabedoria. Tá bom? Vamos lá? O dom de língua não tem nada a ver com as bagunças que ocorrem nos dias de hoje. Em algum lugar. Tem nada a ver o dom de língua com essa bagunça que você vê aí no meio neopentecostal. Ou pentecostal, não dá para entender que mistura que é. Essas igrejas que criam essa bagunça aí, puleiro dos anjos, vassoura de que voa, unção do macaco, unção do cachorro, não dá para entender. Eu não acredito nisso, não.
Não tem nada a ver, tá bom? Esses indivíduos estão banalizando com suas carnalidades os dons e trazendo muito escândalo, infelizmente, na obra de Deus. Há coisas que realmente misericórdia, tá bom? 1 Coríntios 14, 22, 23. Fala assim: as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem língua, e entrarem algum não instruído ou descrente, não dirão que vocês estão loucos? É pura verdade. O que acontece? Lembra quando a primeira-dama, Michele, foi em uma reunião onde ela se foi envolvida num ministério tão grande e ela foi tomada em falar em língua, e ali os pessoal filmaram e jogaram na mídia? Gente, aquele foi um maior escândalo. Não pelo fato dela falar em língua, porque a pessoa que fez isso, ela sacaneou mesmo. Aí os que não entendem, os crentes ateus, os que não acreditam, e muitas pessoas ímpias que não entendem porcaria nenhuma, começaram a escandalizar. Mas essa mulher foi valente, porque ela foi tomada pelo Espírito Santo, não se envergonhou. Mas muitos ali não entenderam, e se tornou uma questão de meme, né? Mas graças a Deus está aí a mulher valente, está permanecendo até hoje para a glória de Deus. Vamos entrar nesse mérito, mas entende que muitas vezes na igreja, se uma pessoa não cristã na igreja, todo mundo falando em língua, vai dar confusão. Tá bom? A língua é um mistério. Língua, que Paulo está escrevendo em Corinto, é um mistério. Não tem como. Pois quem fala em língua não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende. Em espírito fala mistério. Gente, não posso ignorar. A pessoa está lá falando mistério. E lembra quando Ana estava agoniada, angustiada porque queria um filho. E ela fez um voto com Deus. E ela estava lá só mexendo sua boquinha lá com o pai. Em mistério. Falando com Deus. O sacerdote, que em vez de ter sabedoria, chamou de mulher embriagada, mulher vadia. Entende? E ele disse: não, tua serva não é mulher vadia, não. Estou aflita de espírito. E dali ele soltou uma palavra profética, depois de quase matar a mulher na fé. E aí ela recebeu a bênção e subiu para sua casa confiante que Deus ia lhe dar um filho. Então existem muitos que não entendem os mistérios de Deus e ridiculariza. A pessoa não pode fazer isso. Fica quieto, se você não entende, peça a Deus discernimento. Ele vai te dar. Com a língua falada, como línguas faladas em Atos, onde muitos se admiraram e outros zombaram, Atos 2, 6, né? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, versículo 14. Aquelas pessoas ali que estavam, elas não entenderam os mistérios. Não entenderam. Nem as pessoas que estavam falando língua estavam entendendo, mas outras pessoas de outras etnias estavam entendendo. É um mistério, irmão. É mistério. E a outra variedade de línguas, é a outra interpretação de língua, né? Como fica alguns crentes incrédulos da visão cessacionista, né? Irmão, eu coloquei alguns, porque tem aqueles que mantêm essa visão sensacionista, mas crê, alguns só não abre, só não confessa que crê, porque o cara tem uma posição, o cara tem seus livros, o cara é escritor, então ele não vai abrir mão. Mas praticamente, eu vou dizer, eu vou jogar 80%, mas eu vou jogar 80% dos sensacionistas creem, tá bom? Sensacionismo, né, é a visão cristã na qual se formula que parte dos chamados dons do Espírito Santo, apesar de terem sido de fundamentos de utilidade e importância nos primórdios da igreja cristã, cessaram de existir ainda no período da igreja primitiva. Então, mesmo é só os que seguem a visão de MacArthur, tá? Praticamente, por isso que eu falo, você vai fazer um seminário, você vê se esse pastor, esse seminarista, esse seminário tem a visão sensacionista. Então, se você é uma pessoa que crê nas maravilhas de Deus, se você entrar num seminário que a visão do camarada é sensacionista, você vai sair incrédulo. Se você não desviar, pegar a Bíblia e jogar no lixo. Então, você tem que ir com pessoas que têm a visão. Se é pentecostal, estuda com pastores que têm visão pentecostal. Também não é tudo pentecostal também. Tem uns pentecostais que, misericórdia, os caras são mais perturbados do que... Então você tem que avaliar o seminário. Tem muitos seminários bons na internet. Aí depois que você viu, você tem convicção, faça um outro seminário dentro da visão que
calvinista, aprende. Porque os homens são bons. Eu tenho muitos livros aqui, que a maioria dos livros que eu tenho é tudo calvinista, livros bons, visão calvinista. Entende? Mas não é tudo que eu pego. Tem livros arminianos, livros com bíblias, entende? Então aí você vai crescendo gradativamente. Agora, se você tem uma estrutura, você tem uma estrutura firme, aí tudo bem, você pode, não tem problema, fala estudar. Mas se você não tem, começa do princípio do abecedário, né? A incredulidade deles é bem simples. Vamos lá? Todas as línguas do Novo Testamento foram identificadas como linguagem humana. Todas que eles apresentam. Nenhuma língua é atual, é linguagem humana. As línguas não são mais um dom concedido à igreja pelo Espírito Santo. Eles não acreditam nessa visão. Mas o que a Bíblia diz? Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém entende. E em espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Já falamos esse assunto aqui. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios 14, 2 e 4. Então, eles não entendem. A línguas estranhas, o dom de falar em língua, o mistério, eles não vão entender. Mas a pessoa que fala em língua, ela fala com Deus. Tá bom, querido? Que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Nós vamos entrar na sua continuação, mas eu peço que a unção do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família, que o Espírito Santo te capacita para compreender em nome do Senhor Jesus e que Ele me dê graça para poder eu entender e ensinar com mais sabedoria para você. Tá bom, amado? Que a unção do Espírito Santo seja sobre sua vida. Se você almeja, deseja o dom do Espírito Santo, então dê lugar, deixe Ele te usar, porque grande é a obra na terra e Deus conta com